A mutação gênica pode ser classificada em três tipos: a substituição, a adição e a deleção. Mutação por substituição. Ocorre a substituição de um único nucleotídeo numa sequência de DNA, e isso pode alterar o código de uma trinca de bases e levar à substituição de uma trinca de bases por outra. Mutação por deleção. Na deleção, um ou mais pares de bases são retirados, e isso pode resultar em uma proteína com sequência de aminoácidos diferentes. Mutação por inserção. Na inserção ou adição, um ou mais pares de bases são adicionados. Aqui com Lucas Freitas, acadêmico do curso de Ciências Biológicas do UFMS, e ele vai explicar pra gente o que é mutação e o que é mutação gênica. Mutação é a alteração do material genético. Já a mutação gênica, ela é a alteração do gene, onde ocorre a mudança das bases nitrogenadas. E onde essa mutação pode ocorrer? Ela pode ocorrer tanto nas células somáticas quanto nas células germinativas. Agora, num segundo momento, eu estou aqui com a Heloísa Fernandes, também acadêmica do curso de Ciências Biológicas do UFMS, e ela vai explicar para nós como a mutação gênica ocorre nas células germinativas. Bem, Emma, as células germinativas são aquelas que um dia sofrerão a meiose para poder formar os gametas. Quando ocorre uma mutação das células germinativas, irão se formar gametas alterados e seus possíveis descendentes com mutações. Veja, não necessariamente uma mutação leva a uma consequência de mutação severa. Isso podemos ver nas mutações silenciosas, que são aquelas que alteram a estrutura do material genético, mas não, consequentemente, alteram o fenótipo do indivíduo, a característica do indivíduo. Quando ocorre na célula germinativa, irá formar uma variabilidade genética que irá interferir na adaptação e possíveis evolução da espécie. Por exemplo, se um indivíduo não conseguir se reproduzir, ou por uma má formação, ou for assexuado, para por ali. Mas se trouxer uma novidade evolutiva, irá interferir na formação. Então, Heloísa Fernandes, as células germinativas são os óvulos e os espermatozoides? Sim, Emily, são os gametas que participam da reprodução. Agora vamos dar continuidade à entrevista com os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da UFMS, e eu estou aqui com a Raquel Almoas, e ela vai explicar para nós um tipo de mutação que ocorre nas células germinativas. Tudo bom? Boa tarde. Como exemplo de mutação que ocorre na célula germinativa, eu vou falar do albinismo. O que acontece? O que é o albinismo? O albinismo é a incapacidade de alguns indivíduos de produzir melanina, que dá pigmentação à pele. Ocorre uma mutação na enzima tirosinase que não consegue transformar tirosina em melanina. E devido a essa mutação ocorrer nas células germinativas, ela é uma mutação hereditária. Ela passa de geração para geração. Mas então, o que causa anemia falciforme? Essa doença é causada por uma alteração no cromossomo 11, onde está o gene que determina a característica das nossas hemácias. Uma pessoa com anemia falciforme possui uma mutação no gene da globina beta, que será sintetizado pelo RNA polimerase. Após a síntese deste RNA mensageiro, já codificado com a mutação, ele será transportado do núcleo celular pelo citoplasma até o ribossomo, que por sua vez irá traduzir as bases do RNA mensageiro, formando a globina beta-S. Essa globina se une a outra, formando o dímero de globina beta-S, e se une ao dímero de globina alfa, originário do cromossomo 16, resultando no tetrâmero de globinas alfa-beta-S, e em seguida a molécula de HbS. Agora vamos observar a diferença entre a oxigenação e a desoxigenação em uma molécula saudável de hemoglobina HbA e outra molécula de hemoglobina HbS, que possui a mutação.
No primeiro caso, as moléculas atuam normalmente, sem interferência alguma. Já na segunda, devido às ligações expostas, as moléculas formam polímeros de HBS, que ocasiona na falcização. Essa falcização altera a estrutura do glóbulo vermelho, modificando e dessa forma dificultando que este realize sua função. Por fim, quais são os danos e os sintomas da anemia falciforme? A contração vascular, o aumento da frequência cardíaca e pressão sanguínea, as alterações metabólicas do corpo, o aumento na temperatura, ocasionando em febre, e as dores, que são principalmente no tórax, o abdômen e nos membros. Estou aqui com a Larissa Loureiro e ela vai explicar para nós como a mutação ocorre nas células somáticas. A mutação ocorre nos genes dessas células somáticas. E o que são essas células somáticas? As células somáticas não são as células não sexuais, por exemplo, da nossa pele, dos tecidos. E quais fatores influenciam a mutação nas células somáticas? Os fatores que influenciam mais são os raios solares, raios ultravioletas ou tabaco, que são os que mais influenciam. O que esses raios ultravioletas, esses fatores externos, fazem dentro das células? Esses fatores, eles fazem com que a célula perca a capacidade de transmitir informação, pode ocorrer a morte celular, a replicação anormal da célula ou algum dano no DNA. Depende da intensidade do tempo que você é fumante. Então, todos esses fatores podem ocasionar alguma mutação nas células somáticas. O que a gente pode dar exemplo é do câncer de pele. Depende também do tempo de exposição, que pode ser de meses, de anos, dependendo da ocasião. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Chegou a hora da nossa revisão. Depois dessa entrevista, aprendemos que a mutação gênica é a alteração no gene devido à mudança na sequência de bases nitrogenadas. E ela pode ser classificada em substituição, que é quando ocorre a substituição de um único nucleotídeo. Deleção, que é quando um ou mais pares de bases são retirados. E a inserção ou adição, que é quando um ou mais pares de bases são adicionados. Aprendemos também que a mutação gênica pode ocorrer nas células germinativas, ou seja, nas células que sofreram meiose para formar os gametas para participar da reprodução. Então, esse tipo de mutação é hereditário, que passa de geração para geração. Ela também pode ocorrer nas células somáticas, ou seja, células que um dia sofreram mitose para formar tecidos, tais como o tecido epitelial. Então, a mutação nesse tipo de célula afeta somente ao próprio indivíduo. Essa característica não é transmitida a seus descendentes. Aprendemos alguns tipos de doenças causadas pelas mutações nas células germinativas, tais como o albinismo, que é a incapacidade que alguns indivíduos têm de produzir a melanina. Isso é causada por uma mutação na enzima tirosinase, que não transforma o aminoácido tirosina em melanina. E também vimos a anemia falciforme, que é a substituição do aminoácido ácido glutâmico pelo aminoácido valina, em uma das cadeias de hemoglobina, que conduz uma alteração na forma da proteína toda. Essa alteração muda o formato do glóbulo vermelho, que passa a ser incapaz de transportar oxigênio. Outra consequência grave é que as hemácias, com formato de foice, grudam-se uma nas outras nos capilares sanguíneos, o que pode provocar obstrução no trajeto para os tecidos. Vimos também que o acúmulo de mutações causadas nas células somáticas devido a fatores externos, tais como o fumo ou a exposição intensa aos raios ultravioletas, podem evoluir a um tumor. Pronto? Estamos aqui com Lucas Freitas, acadêmico... de novo. Vai. Pronto? Então, Heloísa, as células germinativas são os óvulos e os espermatozoides? Sim, Emily, são os...
O que é isso? São, ensina. Então, a mutação da célula somática começa de novo. Só a minha parte, né? Porque a parte dela... Melhor é a língua da... Ela dá uma desenrolada, né? Eu vou falar um pouco sobre o albinismo, que é uma doença causada, né, uma mutação gênica que acontece... Esqueci tudo. Eu não super esqueci, gente.